Graça e paz, meus irmãos. Hoje, o irmão Severino anunciou o casal, mas alguém tem que ficar com o Rafael, então sou eu que vou ministrar hoje. Rafael vai ficar com o papai. Eu gostaria de dizer primeiro que é uma alegria e agradecer o convite. É a minha primeira ministração depois do nascimento de Rafael, então é um desafio também para mim. Mas dizer da alegria de estar na Igreja de Cristo, a igreja onde eu me converti e onde tenho muitos amigos e tenho muitos irmãos queridos. E de fato me sinto em casa quando estou em qualquer uma das congregações da Igreja de Cristo. Realmente me sinto com muita vontade. E gostaria de parabenizá-los por estarem aqui neste dia para ouvir do Senhor algo sobre família, sobre casamento. Porque, de fato, isso mostra o quanto vocês priorizam aquilo que Deus prioriza também. Então, que o coração de vocês possa estar aberto, que o nosso coração possa estar aberto para receber aquilo que Deus quer ministrar. E quando o pastor Tomás me passou o tema, foi interessante, porque era algo que eu já vinha meditando sobre esse tema, o amor que resiste. E eu já tinha pretensão até de escrever um texto sobre isso, de um tema transversal a ele, na verdade, mas era algo que eu já vinha meditando, já vinha pensando, e não tinha escrito ainda por falta de tempo sobre ele. Mas eu creio que o Senhor vai falar aqui. Eu faço parte de um ministério chamado Ministério Águios. A igreja aqui já recebeu o ministério em outra oportunidade que eu não estava. E quem não conhece ainda, é um ministério itinerante, um ministério que vai de igreja em igreja, dando apoio tanto na parte de louvor como na parte de pregação. Então nós servimos ao corpo de Cristo, não a uma igreja especificamente, mas servimos de forma itinerante. E o Ministério Águios, ele tem um canal no YouTube, onde a gente a gente publica tanto essas pregações como outros vídeos sobre séries, estudos bíblicos. Então, se vocês tiverem interesse, aguios.com, né? Org, né? Aguios.org. E antes de entrar na palavra mesmo, só queria falar dos materiais que nós temos, especificamente dos livros. Nós, em agosto de 2019, tivemos o lançamento de 2 livros. Acho que foi um pouquinho depois da ministração da gente lá em Passagem de Areia, né? E nós já estávamos com o projeto do livro. O livro foi lançado no dia 8 de agosto de 2019, acho que foi isso, 9 de agosto. E foram lançados 2 livros do ministério, na verdade, mas eu só estou com um aqui. O outro foi o do pastor Wendel, que é esse que está no primeiro cartaz aqui, Amor, a Verdadeira Natureza de Deus. É um livro que fala o que o próprio título diz, né? Como Deus tem essa natureza de amor. Como Deus ele é um pai, né? E como Jesus Cristo revela isso, que Deus é um pai. E o meu livro, O Tempo de Chorar, Tempo de Crescer, porque Deus permite o sofrimento, foi um livro escrito a partir de uma experiência, de um testemunho de sofrimento, que talvez alguns daqui conheçam, da perda de um filho. Após esse processo da perda de um filho, que aconteceu em 2017, quem já sofreu perdas sabe o quanto isso traz uma revolução interna que tanto pode levar você para longe de Deus, como pode levar você para mais perto de Deus. Depende de como seu coração vai estar. E no meu caso, no nosso caso, essa experiência, esse testemunho nos levou para mais perto de Deus. E o livro fala um pouco disso. Amém? Então, se vocês tiverem interesse, vai estar disponível material para quem puder. Eu só não lembro o valor ainda. Me lembra? 28 o meu, ou dos 2, né? Ou não? 28, né? A unidade dos livros. Tá bom? Então vamos lá. O amor que resiste. O casamento, ele é um relacionamento que normalmente ele provoca em nós algumas dificuldades. Por quê? Porque é o relacionamento que a gente tem mais intimidade, que a gente tem mais comunhão. E quanto mais comunhão, maior o risco de haver divergências, de haver dificuldades. E é por isso que casamento é bênção, mas é muito difícil, porque é uma construção. É uma construção. Não é algo que é fácil de viver.
é algo que precisa ser construído, que precisa ser edificado, né? Edificado. E como nós cremos que existe um Deus, que é essa rocha onde a gente edifica as coisas que nós queremos, o casamento é algo especial que nós devemos edificar sobre a rocha que é Cristo. E o casamento, ele é um mecanismo muito poderoso de modelar ou moldar o nosso caráter. O casamento é esse mecanismo poderoso de moldar o nosso caráter. Lutero, quando ele afixou as teses da Reforma Protestante, e aí ele rompe com a Igreja Católica e ele se casa. Né? Ele se casa. E dizem os historiadores que, à época, algumas pessoas diziam que Lutero rompeu com a Igreja Católica para casar. Mas não tem nada a ver, não foi isso exatamente. Só que ele rompeu com a Igreja por causa de todas aquelas questões que a Igreja estava longe da palavra, realmente. E ele viu isso à luz das Escrituras, e quando ele rompe, ele entendeu também que não fazia sentido a proibição do casamento. E é interessante que ele diz uma frase, que quando eu li essa frase eu achei muito pertinente. Ele diz o seguinte: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. O casamento é de fato esse relacionamento que nos molda, que nos aperfeiçoa, que faz com que a gente desenvolva o caráter de Cristo, se a gente estiver disposto. Se a gente estiver disposto, aberto às mudanças, abertos a entender a vontade de Deus. O casamento é esse relacionamento. Tem um provérbio, que é provérbio 27, 17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O provérbio não se trata exatamente de casamento. É qualquer relacionamento de amizade, de patrão e empregado, de irmãos dentro da igreja. Por que esse ferro que afia o ferro é como um relacionamento entre as pessoas? Porque a gente vai chocar, a gente vai conviver com pessoas que são diferentes de nós, que vão ter opiniões diferentes de nós, que vão ter atitudes diferentes de nós, e isso vai fazendo com que a gente seja moldado, afiado. Ou então a gente vai deixar de conviver com as pessoas, porque se você quiser viver e conviver só com quem é parecido com você, é melhor ficar em casa numa bolha. Você não vai achar pessoas só parecidas com você. E o relacionamento do casamento é o relacionamento onde esse provérbio se aplica de forma muito especial e muito pertinente, porque é o relacionamento onde nós temos que ser pacientes, ser bondosos, exercer o domínio próprio. É um relacionamento em que nós precisamos dar a outra face, muitas vezes. É um relacionamento em que nós precisamos caminhar a segunda milha, muitas vezes. Então, se a palavra de Deus está dizendo que o relacionamento entre pessoas é como ferro que afia um ferro, e as pessoas vão sendo moldadas, o casamento é, por excelência, esse relacionamento, onde somos afiados e onde somos moldados. Porque é esse relacionamento onde nós precisamos exercitar mais a temperança, o domínio próprio, a paciência. E é por isso que o tema principal desse congresso, santidade, tem tudo a ver com casamento. Porque, de fato, no casamento, quando estamos abertos a crescer, abertos a ouvir a voz do Senhor, abertos a ser moldados por Ele, quando estamos abertos, de fato, nesse relacionamento, nós iremos nos santificar. O casamento é um poderoso instrumento de Deus para nos santificar. É um poderoso instrumento de Deus, um poderoso mecanismo para moldar o caráter. Eu diria que o casamento pode ser chamado até como uma escola do caráter. É de fato uma escola, nós passamos anos nessa escola. Graças a Deus temos passado muitos anos. E é uma escola onde nós temos que ser muito dedicados para não sermos reprovados. Exige muita dedicação. Porque nas escolas por aí, normalmente a média é 6 ou 7. Mas no casamento, média 6 ou 7... não traz felicidade, não traz harmonia, não traz um relacionamento conforme aquilo que Deus planejou para mim e para você, para nós vivermos no nosso casamento. Então precisa de dedicação. O casamento, apesar dele ser essa escola do caráter, infelizmente nas últimas décadas ele tem sido vítima aí de ataques e nós vemos como o diabo tem plantado mentiras a respeito do casamento, nós vemos como
as pessoas têm sido enganadas, e essa mentira que muitas vezes é plantada é a mentira do o que importa é ser feliz. Eu vou buscar minha felicidade a qualquer custo, ou eu vou casar para ser feliz. E aqui eu queria só fazer uma ressalva, que não é que o casamento não traga felicidade. Ele traz. E aqueles que são casados e vivem um casamento harmonioso sabem que ele traz felicidade. A questão é, o casamento, como qualquer relacionamento, ele vai ter os seus momentos de dificuldade, vai ter os seus momentos de altos e baixos. E se a gente estiver só em busca da felicidade, acreditando nessa mentira que está sendo plantada pelo diabo no mundo, que o que importa é ser feliz, nós não vamos viver o melhor de Deus para nós no nosso casamento. Porque o que importa é ser feliz gera maridos egoístas, esposas egoístas. Porque quando você pensa na sua própria felicidade, nos seus próprios interesses, você vai querer apenas a sua felicidade. Você não vai se doar pelo relacionamento, você não vai se doar pela família. Isso acho que não preciso nem dizer, porque talvez próximo de vocês conheçam situações de divórcio, de famílias destruídas, de famílias desestruturadas. E eu queria só compartilhar com vocês alguns dados interessantes sobre o casamento, que eu tive acesso a esses dados. E algo interessante. O número de divórcios tem aumentado proporcionalmente ao número de casamentos, mas o número de casamentos tem diminuído muito. A taxa de divórcio hoje, atualmente, ela é mais ou menos o dobro da taxa de divórcio de 1960. Em 1960, na década de 60, foi quando houve aquela revolução feminista, revolução sexual, e trouxe várias mudanças no relacionamento entre as famílias. E a partir daí o divórcio começou a se tornar uma coisa comum. O divórcio não é desejo de Deus para ninguém. Não é desejo de Deus para ninguém. Eu sei e quero aqui pontuar e ressalvar que em algumas situações acaba sendo a última opção. Já se tentou de tudo, às vezes é uma situação de agressão, de violência, isso é caso de polícia, né? Você não vai resolver isso no casamento. Mas o divórcio, ele não é o desejo de Deus para o casamento. E os motivos dados pelos casais divorciados para o divórcio, os motivos são os mais diversos. Mas entre eles tem incompatibilidade de expectativas, daquilo que um deseja, do que o outro deseja, né? Eu até anotei aqui algumas dessas razões. Infidelidade, falta de igualdade na relação, ou seja, um sente que está muito sobrecarregado e o outro não está, ou um não se sente tão valorizado, essa falta de igualdade. A falta de compromisso foi citada por 73% dos casais, a falta de compromisso com o casamento e com o cônjuge. Mas passada essa ideia geral, desse panorama geral do casamento como ele está hoje, eu gostaria de tratar com vocês qual é o propósito de Deus para o casamento. Eu sei que vocês já devem ter ouvido isso algumas vezes ou várias vezes, mas a palavra de Deus, ela nunca deve ser vista como algo que já foi repetido. Ela deve ser repetida mesmo, porque a gente esquece dela muitas vezes. E o propósito de Deus para o casamento, se nós olharmos Efésios 5, 22, se vocês puderem abrir. Quem não puder, quiser só ouvir. Efésios 5, na verdade eu vou ler 24 e 25 só 2 versículos. Efésios 5, 24 e 25, diz assim: assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela.
Então, isso aqui é um resumo que a palavra de Deus nos traz do que é ou do que deve ser o relacionamento entre marido e mulher. Quando Deus cria esse relacionamento, Ele cria para espelhar aqui na terra uma relação que já existe espiritualmente entre Cristo e a igreja. Então, quando as pessoas olham para nós, casais que servem a Deus, o que Deus quer de nós é que quando as pessoas nos olhem, elas vejam em nós o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, qual é o relacionamento entre Cristo e a igreja? Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, Ele dá a sua vida por ela. E a igreja está sujeita a Cristo em tudo. A igreja deve estar sujeita a Cristo em tudo. E assim a mulher para o seu marido. Então, o relacionamento do casamento, ele foi criado por Deus, ele foi pensado por Deus para espelhar. Para que aqui na terra pudesse ter essa representação do que é Cristo com a igreja, de como é esse relacionamento. O problema é que muitas vezes a igreja não quer se sujeitar nem a Cristo. E aí fica difícil também a questão da submissão da mulher para o marido. Agora, Cristo, Ele nunca deixa de amar a igreja. Ele entregou a sua vida por ela e Ele não desiste da igreja, Ele não desiste de amar a igreja, mesmo que a igreja seja infiel. E quando nós vemos esse relacionamento, nós vemos que é totalmente diferente dos motivos egoístas que as pessoas alegam para o divórcio. É totalmente diferente. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem, eu já fiz muito isso, e por vezes ainda vacilo e faço, mas é muito comum estarmos em alguma situação entre pessoas da igreja, entre mulheres. No caso, eu converso mais com mulheres a respeito disso, né, mas eu acredito que os homens também entre si conversem. É muito comum a reclamação a respeito do outro. Reclamar a respeito das atitudes do outro. Querer que o outro mude. Querer que o outro seja como você imaginou, como você sonhou, como você gerou aquela expectativa. Só que nem sempre nossas expectativas são atendidas, são atingidas. Aquilo que nós esperamos do outro, nem sempre é aquilo que o outro nos dá. Isso não quer dizer que nosso casamento é um casamento fracassado, que é um casamento infeliz de maneira alguma. Eu vivo um casamento feliz, conheço pessoas que têm casamentos felizes e eu tenho certeza que eles têm suas dificuldades, assim como eu tenho as minhas. As dificuldades não fazem do casamento um relacionamento impossível de se viver. Agora, o egoísmo faz sim do casamento um relacionamento impossível de se viver. E é sobre o egoísmo, o foco é no egoísmo, é sobre isso que eu gostaria de ministrar. Porque o amor que resiste, que é o tema dessa ministração, o amor que resiste é um amor que não é egoísta. É um amor que não busca os seus próprios interesses. E é uma das características que nós vemos ali em 1 Coríntios 13. O amor é bondoso, é paciente. E ele diz, ele não busca os seus próprios interesses. Tem uma versão, que é a nova versão transformadora, NVT, que ele diz, o amor não quer que as coisas sejam feitas à sua maneira. E quantas vezes no casamento nós queremos que a coisa seja feita à nossa maneira? O egoísmo faz isso. E o que acontece? É muito comum nos casais, é muito comum, eu fui assim quando eu me casei, né? Quando eu escolhi alguém para casar, a gente sonha com aquela pessoa, a gente gera expectativas naquela pessoa. Então a gente diz assim, eu vou casar com fulano porque ele é carinhoso, atencioso. Eu vou casar com fulana porque ela cozinha bem, porque toda vez que eu vou lá na casa dela tem alguma coisa gostosa para eu comer, porque ela é bonita, porque ela me trata bem, porque ela me elogia. Coisas que normalmente o homem gosta de receber, elogio, respeito, cuidado. E a mulher também, atenção, carinho. E a gente gera essa expectativa. E tem até um livro, eu não lembro agora o autor, mas agora me lembrei desse livro, que fala Mentalidade Parasita. Nós muitas vezes entramos nos relacionamentos com essa mentalidade parasita. Qual é a mentalidade parasita? O parasita é um bichinho que se aloja no corpo de outro animal para tirar dele, sugar dele tudo que é possível para ele se nutrir. Mas ele não dá nada em troca.
E nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós entramos num relacionamento, nós entramos num casamento com essa mentalidade parasita. E nós queremos que o outro atenda todas as nossas expectativas. E ele até consegue atender por um tempo. Mas quando chega o dia a dia do casamento, as dificuldades, os desafios, as coisas que surgem, os obstáculos, as lutas, seja em qualquer área que for. Quando isso acontece, nós vemos detalhes no comportamento do outro, detalhes na personalidade do outro que era desconhecido para nós, eram desconhecidos para nós. E quando isso acontece, a expectativa foi frustrada, não é? E se nós agirmos com essa expectativa egoísta de eu estou no casamento para ser feliz, eu estou no casamento porque eu quero ser feliz, porque eu quero viver uma vida plena de felicidade, de aceitação, uma vida em que nada me seja negado, em que eu não seja contrariada, se você for com essa expectativa, o casamento vai ser frustrado, ele vai ser fracassado. Se você imaginar, e vamos pegar aí o relacionamento entre Cristo e a igreja, porque é o nosso foco. É nesse relacionamento que nós devemos mirar, focar e nos basear. Não é no relacionamento de artista A com artista B, que eu vejo muita gente se baseando. Ai, fulano, um casamento tão bonito. Aí daqui a pouco, anos depois, você vê que a pessoa se separou. É muito comum. Ou então você fica assistindo esses programas de TV que fica dando dicas sobre casamento. É uma pessoa ímpia que está dando dicas sobre casamento. Uma pessoa, às vezes, que já passou por vários divórcios, vários casamentos, está lá dando dicas sobre casamento. E eu vejo muitas vezes a igreja recebendo, sabe? Pessoas recebendo esse tipo de ensinamento. Quando Deus tem a sua palavra e Ele diz, olha, o casamento, o marido vai amar a mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Ou seja, é um amor totalmente altruísta, é um amor totalmente abnegado, é um amor que se entrega sem esperar nada em troca. E a igreja vai estar sujeita em tudo a Cristo, submissa a Cristo. Entendendo que Cristo é seu cabeça, entendendo que Cristo é autoridade sobre ela, respeitando, honrando. É esse o relacionamento. Não é aquilo que está dizendo na televisão, programa de Fátima Bernardes, esses outros programas aí que o povo gosta de dar dicas e os crentes ficam absorvendo. É a palavra de Deus que nos dá essas dicas. E se a gente olhar para o relacionamento entre Cristo e a igreja, nós vemos que se Cristo fosse agir com base nas vontades dele, nos desejos egoístas dele, que eu tenho certeza que ele não tem, mas se ele fosse agir pensando nele, nós estaríamos perdidos, porque o mundo não teria salvação. Estaríamos totalmente afastados de Deus. Quando a gente age de forma egoísta, existe um efeito cascata na vida daqueles que estão sob nosso cuidado, nossa autoridade. Quando os pais agem com base no egoísmo, pai e mãe, marido e mulher, o efeito nas próximas gerações, nos filhos, nos netos, isso vai ecoar por gerações. Da mesma maneira, quando a gente age de forma altruísta, com dedicação, entendendo que o casamento é algo que precisa ser edificado, é algo que precisa da minha atenção, do meu cuidado, de que eu faça a minha parte, sem esperar que o outro faça a parte dele o tempo todo. Quando a gente entende isso vai fazer um efeito benéfico para as próximas gerações. Então, são filhos abençoados, filhos que vão entender o que é o casamento, e netos e bisnetos, e assim sucessivamente. Gerações e gerações abençoadas, porque você e eu decidimos agir conforme o relacionamento entre Cristo e a igreja. Agir conforme um sentimento de Cristo, ali como está em Filipenses, né? Tenhamos todos também o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Se Jesus tivesse parado para pensar, eu sou Deus, ele não tinha feito o que fez, ele não tinha morrido na cruz, ele não tinha sofrido aquele horror de humilhações por mim e por você, pessoas que não merecem. Nós não merecemos. Eu ouvi algumas ministrações em casamentos que o pastor Micaías, alguns casamentos que eu já ouvi celebrando, o pastor Micaías lá da Igreja Batista Vida Nova, ele diz assim, você vai ter que amar fulana, ele falando para o noivo, né? Quando ela não merecer ser amada. E você, fulana, vai ter que amar ele quando ele não merecer. Porque amar quando merece é muito fácil, não é? É muito fácil amar meu marido quando ele está bem com a vida e tal.
E quando ele está cheio de problemas, com a cabeça, né? É muito difícil. Mas é aí que o nosso amor tem que ser demonstrado. Porque Cristo, ele não desistiu da cruz quando ele viu a situação da humanidade. Ele não desistiu da cruz quando ele viu que as multidões só o seguiam porque queriam milagres, porque queriam cura, porque queriam comida. Ele não desistiu da cruz quando ele viu que Pedro ia negá-lo. Ele não desistiu da cruz. E nós não devemos desistir do nosso casamento. Que não necessariamente tem que ser uma cruz para nós, mas deve ser algo que a gente precisa se dedicar para edificar. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno testemunho que eu vivi há alguns anos e eu me lembrei quando eu estava meditando sobre essa mensagem. Tem um livro de um autor bem conhecido, chamado Gary Chapman. Ele escreve bastante para famílias, para casais. Mas esse livro dele, em particular, eu não conhecia. E aí, anos atrás, já faz bastante tempo, quando eu estava insatisfeita com o meu casamento, a ponto até de chegar a dizer que não tinha mais jeito, eu não queria mais continuar. Quando eu estava insatisfeita, eu fui ali no Google e eu estava querendo achar alguma coisa, alguma ministração, alguma coisa que falasse comigo, para que eu tivesse algum ânimo novo para aquele relacionamento. E aí eu procurei algumas coisas e achei um livro, que inclusive está em PDF na internet. Quem quiser ler está lá disponível. Eu li gratuitamente porque estava lá disponível. O livro é Como Mudar o que me irrita, o que mais me irrita no casamento. E quando eu li esse título, eu imaginei, isso é a receita de bolo que eu preciso para mudar o meu marido, né? É aquilo que eu estou precisando para mudar o casamento. E aí, eu fui ler, e li bem rapidinho, porque os livros deles são de uma escrita bem bacana, assim, a gente lê rápido. E você vai com aquela expectativa dele, vai me dar a receita para que fulaninho mude. E você começa a ler e começa a entender que é tudo o contrário. E é interessante porque o título é chamativo. Eu tenho certeza que muita gente foi ler com essa mesma expectativa que eu, né? Mas aí ele começa a dizer assim: você está começando da maneira errada. Maridos e mulheres, aí ele conta experiências de pessoas que ele atendia no consultório dele, ele aconselhava casais, né? E ele conta essas experiências, e ele diz que as pessoas chegavam e contavam vários defeitos do cônjuge. E ele dizia, mas quais são os seus defeitos? A pessoa fazia uma lista com 20 defeitos do marido, a mulher, né, digamos. E quando pedia para dizer os defeitos dela, era 3, 4... Aí, quando chamava o marido daquela mesma mulher, né, a mesma coisa, o marido só tinha defeito para a mulher, para ele não tinha. Ele disse que teve uma mulher que incrivelmente não achou nenhum defeito para si própria. Ficou pensando nada. Aí ele disse que foi ministrar e disse assim, alguém aí é um marido perfeito, ou conhece algum marido perfeito? Aí um senhor levantou a mão e disse, eu conheço. Aí quem? O primeiro marido da minha mulher. Ou seja, a mulher, ele não era perfeito, mas ela ficava dizendo, o outro, né, meu primeiro marido, entendeu? Ela era viúva, tinha casado com ele e dizia, no primeiro, era assim, ou seja, só é perfeito quando está no túmulo, né? Enquanto está vivo, não é perfeito, não. Então, assim, aí ele conta essa experiência e eu fui lendo, eu fui ficando curiosa. E aí ele começa a dizer, olha, todo mundo está começando da maneira errada. Sabe por quê? Porque a gente está querendo mudar o outro. E essa é a maneira errada de começar. Essa é a maneira errada de começar. Tem uma frase que eu li recentemente, não sei o autor, mas de vez em quando passa no feed lá do Instagram, que é assim, se você quiser mudar alguém na sua casa ou no seu trabalho, só há uma pessoa que você pode mudar, você. Você mesmo. Você não pode mudar a outra pessoa. Você só pode mudar você mesmo. E é isso, são esses os conselhos que ele dá no livro, que eu estou citando aqui, porque tem tudo a ver com a palavra de Deus. Tem tudo a ver com a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não quer de nós que a gente fique tentando mudar o outro. A Bíblia, ela é um clamor para que nós recebamos Cristo no nosso coração e Ele venha fazer a transformação no nosso coração. Então, eu não vou receber Cristo no meu coração e ficar pedindo o tempo todo para Cristo mudar outra pessoa. Não faz sentido. Aí a gente canta, dá-me um coração igual ao teu.
A gente canta as coisas, não sabe nem o que está cantando. Só que não, de fato, não pratica essa mudança, ou não quer que Cristo mude. Ou de repente quer que Cristo mude algumas coisas, mas outras não reconhece as próprias falhas. E a proposta dele no livro foi algo que eu fiz na época, era assim: ore a Deus, faça lá como salmista no Salmo 139. Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê algum defeito. Qual é o defeito que eu tenho? Sonda-me e me guia pelo caminho eterno. E ele orienta a fazer essa oração e, orando, começar a anotar o que eu acho que eu tenho de defeito em mim. O que está errado comigo? O que eu posso melhorar? Porque a nossa tendência é sempre apontar o erro do outro. Mas o que eu posso melhorar? E aí a gente vai orando para que o Senhor venha transformar o nosso coração. E foi isso que eu fiz. E à época eu vi alguns erros em mim. Não foram muitos, confesso. Não conseguia enumerar bastante. Mas eu vi algumas coisas que foram cruciais. Foram cruciais para quê? Para que eu tirasse a trave que estava no meu olho. Não é isso que Jesus disse? Hipócrita, tira a trave que está no seu olho. Como é que você vai enxergar o cisco no olho do outro se você está com a trave no olho? Então Jesus não está dizendo que o cisco no olho do outro não existe. Não é isso que ele está dizendo. Existe. Eu sei que o seu marido e a sua esposa têm seus defeitos. Eu sei que o outro tem seus defeitos. Mas tira primeiro a trave que está no seu olho, aí você vai poder ajudar o outro a tirar o cisco. Você vai poder ajudar. E foi isso que aconteceu na minha vida. Foi isso que aconteceu na minha casa. Foi isso que aconteceu no meu casamento. Eu comecei a tirar essas traves. Ainda tem algumas, eu sei. Mas eu comecei a tirar. Eu comecei a pedir que Deus me mostrasse onde era que eu estava errando. E, gente, é difícil. Porque normalmente a gente se acha perfeito. Normalmente a gente acha que não tem defeito. Sabe quando a gente vai julgar alguém? Por exemplo, eu vou julgar fulano porque ele conversa muito. Aí está atrapalhando. Meu julgamento é com base em mim mesma. Eu converso pouco. Certo? Quando a gente julga o outro que é diferente de nós, a gente julga porque a gente é diferente. Então eu posso julgar alguém que fala demais, eu posso julgar alguém que mente demais, eu posso... várias situações, mas sempre o julgamento é com base em mim mesmo, e não é assim que tem que ser. Nós devemos primeiro nos examinar, olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós. E aí sim nós teremos condições de ajudar o outro. E foi isso que aconteceu. E eu digo a Cleison que eu acionei o SOS do céu. Tem uma expressão que eu aprendi com um pastor também que eu gosto muito de ouvir, que é o pastor Luciano Subirá. Ele fala que a esposa ficava fazendo isso. Quando ela queria uma coisa, ele não sei o que, ela pode deixar. Ia para o joelho, SOS do céu, e aí, com pouco tempo, o coração dele era quebrantado e ela via aquela situação mudar. E foi isso que eu fiz. Aí eu comecei a, primeiro, mudar aquilo que eu via, né, que Deus me mostrou que estava errado em mim, e em seguida orar para que Deus restaurasse aquela relação, restaurasse e mudasse também aquilo nele que me feria de algum modo, me incomodava, aquilo que eu não estava de acordo. E Deus, de fato, Ele precisa que você tome o primeiro passo, que você comece a mudar, que você comece a querer mudar, que você chame Cristo para dentro do seu coração e queira essa mudança. Deus quer que você faça isso. E a partir daí, o outro vai mudar. E não é à toa que Pedro, em uma de suas cartas, diz que as mulheres ganham seus maridos infiéis, incrédulos, pelo proceder, sem palavras. Só que nós queremos que as coisas sejam feitas da nossa maneira, e não só isso, a gente exige. E muitas vezes a gente constrange o outro, querendo que as coisas sejam feitas à nossa maneira. E o amor, ele não é egoísta. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. O amor, ele busca o interesse do outro. E foi isso que Cristo veio nos mostrar. Ele não buscou os seus próprios interesses. Eu me lembro de um filme que eu acredito que vocês já devem ter visto. É um filme feito por uma produtora cristã, antigo, A Prova de Fogo. Não sei se vocês já assistiram. Mas na época, quando eu assisti esse filme, eu fiquei bastante impactada. E eu me lembrei dele, quando estava meditando, que é um filme que
existe um casal que está numa crise muito severa e o marido é um bombeiro na cidade, muito reconhecido, muito respeitado, mas dentro de casa havia um problema muito sério. Então, para os de fora, ele era aquela pessoa perfeita, mas em casa ele deixava muito a desejar como marido. E ele vai contar para o pai dele que vai se divorciar. E o pai dele pede um tempo. O pai dele diz assim: me dê 40 dias. Adie por 40 dias o seu divórcio. E ele, por quê? Ele disse: eu vou mandar para você algo pelos correios. E aí ele recebe dias depois um livro, na verdade um manuscrito, que era O Desafio do Amor. E esse livro propunha que a cada dia, durante esses 40 dias, ele fizesse algo para a sua esposa. Qualquer coisa. Fazer o café para ela, deixar um bilhete, ligar. Tem uma cena que ela diz: ele ligou só para saber como eu estou. Como assim? Eles estavam tão distantes de uma forma que eles não se falavam, não se ligavam durante o dia. E ele começa a fazer essas coisas. E ele vai fazendo, ela vai ficando desconfiada que ele está com segundas intenções, que ele, na verdade, está querendo enganá-la. Porque havia uma barreira tão grande ali que para restaurar, para reconstruir, era muito difícil. E aí ele entra em contato com o pai e diz: eu não tenho mais como continuar com esse desafio. Porque quanto mais eu faço por ela, mais ela me rejeita. Como é que eu posso amar alguém que dia após dia me rejeita? E aí ele responde, o pai dele responde com uma frase bem interessante. Ele diz: é uma boa pergunta. Como é que Deus pode nos amar? Como é que Deus pode nos amar dia após dia? Se dia após dia a gente faz coisas que desagrada, a gente rejeita. Deus ama até aqueles que estão no mundo falando contra Ele. Pra vocês terem uma ideia do amor de Deus. E ele propõe esse desafio, e quem assistiu o filme sabe que a história dá certo, tem final feliz, que de fato aquele casamento é restaurado. Mas houve uma atitude por parte de um dos cônjuges, não necessariamente vai ser o marido, em alguns casamentos vai ser a esposa, mas houve uma atitude de entrega, houve uma atitude de fazer sem esperar em troca. Houve uma atitude de fazer pequenos agrados, pequenas atitudes, sem esperar que o outro retribuísse. E meus amigos, meus irmãos, de fato isso é algo que tem faltado nos casamentos. Essa entrega, esse fazer sem esperar em troca, esse fazer sem querer que o outro responda positivamente. Eu sei que é difícil, não é fácil não. Não é fácil não você chegar para agradar alguém e receber uma palavra ríspida. Não é fácil você ser fiel e receber infidelidade. Não é fácil. Não é fácil você agradar, você como mulher, digamos, você faz tudo na sua casa, prepara tudo, trabalha fora muitas vezes e trabalha dentro de casa, e sabe que quem trabalha dentro e fora trabalha mais dentro do que fora, né? Porque quando chega do trabalho tem o terceiro turno, que é pesado, que não é moleza. E não é fácil você chegar e você ver por parte do marido uma atitude totalmente egoísta de alguém que quer ser só servido, que não quer contribuir, que não quer colaborar, que quer ser servido. Eu sei que não é fácil. Mas a nossa atitude não deve ser apenas de apontar o erro do outro. Nossa atitude deve ser de autoanálise. De analisar, examinarmos a nós mesmos. Examinarmos a nós mesmos. As pessoas estão destruindo casamentos, destruindo famílias, destruindo histórias por causa do egoísmo. É por causa do egoísmo que maridos deixam as suas famílias, abandonam porque querem viver um novo amor. Então ele está pensando somente nele. É por causa do egoísmo que mulheres muitas vezes negligenciam o seu papel de esposa, de mãe, de dona de casa, porque querem viver uma carreira bem-sucedida, etc., etc., e negligenciam o seu papel principal dado por Deus. E as famílias vão, e as crianças ficam no meio dessa história, sofrendo o turbilhão de consequências que vêm, cheias de traumas emocionais. A família sofre, as crianças sofrem. Existem pesquisas, eu não tenho os dados, mas já ouvi várias vezes sobre isso. Existem pesquisas que mostram o quanto a delinquência infanto-juvenil tem a ver com a falta do pai em casa. A ausência de pais, que são homens egoístas. Ou que fizeram os filhos e nunca nem registraram, que é só o que tem. Eu trabalhei já em setor vara criminal, e é a coisa mais comum do mundo, você pegar o processo daquele criminoso e ter lá mãe, o nome da mãe, mas o pai não identificado.
Muitos e muitos que sequer foram registrados, sequer têm o nome do pai. E muitos que têm o pai, mas o pai é totalmente ausente, ou abandonou a família, registrou, mas foi embora. Consequências das atitudes egoístas, nossas atitudes egoístas. Os filhos vão sofrer. Mas muitas vezes a gente não pensa, não, eu vou ser feliz, eu não estou aguentando mais, eu vou buscar minha felicidade, blá, 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 blá. E não quer pagar o preço. Que eu sei, repito, não é fácil. Não estou dizendo aqui que você tem que aguentar agressão, desrespeito, você tem que conversar sobre desrespeito, você tem que conversar sobre tudo que é vivido no seu casamento, e quanto à agressão você tem que denunciar na delegacia. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes são pequenas coisas que fazem com que a gente desgaste o nosso relacionamento. Às vezes pequenas coisas. No livro que eu citei, ele relata essas coisas. Tinha pessoas que reclamavam porque a esposa deixava as portas dos armários abertas ou deixava as luzes acesas e ele tinha que sair apagando. Isso era motivo para ele querer se separar. Até quando eu contei isso para Cleison, depois que eu li o livro, depois de muito tempo eu fui contar para ele, né? Aí ele disse, então já sei, eu nasci para apagar as luzes, nasci para fechar a geladeira, porque eu vou deixando e ele sai apagando. Mas só que a gente muitas vezes não tem essa compreensão, e quando a gente não tem essa compreensão, a gente passa o dia reclamando. Fulano apaga a luz, você só deixa a luz acesa, ou a mulher diz, entendeu? A gente fica reclamando do outro, quando a gente pode simplesmente ir lá e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte para viver em paz. Porque uma casa que vive em paz e vive em harmonia vai produzir filhos bem-sucedidos emocionalmente, espiritualmente, que vão abraçar e acolher o amor de Deus porque sabem que Deus é Pai e puderam experimentar o amor de um Pai físico. O egoísmo faz com que a gente veja essa questão toda que está aí do aborto, que está sendo discutido, foi aprovado na Argentina, foi aprovado não sei aonde, e no Brasil fica essa briga, uns são contra, outros são a favor. Deus não quer, é uma vida que está indo embora, isso é um assassinato, isso é homicídio, isso é contra a palavra de Deus, isso está trazendo julgamento, juízo de Deus sobre as nações que estão apoiando, estão aprovando esse tipo de coisa. Isso traz julgamento, isso traz juízo. Mas se você parar para pensar, muitas vezes a mídia ou pessoas que estão falando sobre isso, as próprias igrejas, culpam às vezes só as mulheres. Porque a mulher quer ter o direito sobre o corpo. Mas não pensam que aquele filho ele não foi feito só por ela, não. Existiu alguém que fez e se mandou. Existiu um homem egoísta que fez e abandonou. Então você vê a dimensão de como as atitudes egoístas no relacionamento, no casamento, podem provocar destruição. Repito aqui, se Cristo fosse pensar só nele, nós estávamos perdidos. A ausência total de Deus era o que a gente merecia. O afastamento completo de Deus era o que estava preparado para nós se não fosse a salvação de Cristo por nós. A nossa família precisa que a gente se dedique a ela. O nosso casamento precisa que a gente invista nele. Hoje eu posso dizer, posso testemunhar, não para a minha glória de jeito nenhum, mas para a glória de Deus, que aquilo que eu semeei, muitas vezes em lágrimas, hoje eu colhi. Eu colhi, muitas vezes em sofrimento, muitas vezes passando por mais dificuldades. Não vivemos um casamento perfeito, temos as nossas diferenças, as nossas dificuldades, mas nós aprendemos a viver pensando no bem da família. Pensando no bem do outro. Só que a gente precisa que Jesus entre no nosso coração para mudar. Eu vou mudar, mas eu vou mudar sozinho. Não consegue não, viu? Não consegue não, porque muitas vezes quando eu reclamava com meu marido, eu acredito que deve ter acontecido com vocês, com maridos e esposas, muitas vezes quando a gente só reclama, aí a pessoa se enche e diz, eu vou mudar. Ou às vezes a gente reclama, ele até reconhece que está errado, eu vou mudar. Aí passa uma semana, uma seda, né? Passa 2. Lá para frente acontece alguma coisa e ele é pego de surpresa em alguma situação. E lá vem o velho homem à tona. E a pessoa volta a ser o que era antes. Porque se Cristo não mudar, se não houver um novo nascimento, se não houver a troca desse coração de pedra por um coração de carne, a gente não tem como mudar sozinho. É uma nova natureza que precisa ser impressa no nosso coração. Então a gente precisa, quer mudar o seu casamento, quer fazer com que esse amor que vocês sentiram, que vocês declararam perante o altar, resista de fato. O amor que resiste
Vocês querem que o casamento de vocês ecoe essa afirmação que o amor existe? Vocês precisam primeiro, vocês individualmente, cada um, cultivar um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, para que a sua natureza seja transformada conforme o caráter de Cristo. E aí, quando eu tenho o caráter de Cristo em mim, ele pode até dizer alguma coisa que me incomode, mas eu fico caladinha. O meu exercício atualmente é querer, quando ele disser alguma coisa que me incomoda, fazer um carinho, mas não consegui ainda não. Mas pelo menos calado eu já fico. Mas o exercício, o propósito tá emburrado, tá dizendo uma coisa que eu não gostei, vou lá e faço um carinho. Mas vou conseguir ainda. Orem por mim, viu? Mas pelo menos eu me calo. Porque quando a gente joga uma palavra, uma palavra também forte, né? Responde à mesma altura, aquela situação só vai gerar mais e mais contendas. Então hoje eu experimento isso. Hoje eu experimento isso. Mas foi Cristo vivendo em mim. Não sou eu. Basta eu negligenciar meu relacionamento com Deus. Basta eu passar um tempo sem orar. Basta eu passar um tempo sem buscar a palavra de Deus. Aí a velha Bruna fica querendo sair do túmulo. E fica querendo vir. Aquela que não se submete. Aquela que dá respostas. Que tem resposta pronta para tudo. Aquela que diz eu não vou fazer porque ele não merece. Eu não sei se é só comigo, né? Eu acho que vocês, né? Todo mundo aí é humano, né? Não tem ninguém ainda com o corpo glorificado, não. Então a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus para que esse caráter de Cristo venha a ser desenvolvido em nós. E a partir daí essa nova natureza vá fluindo. Não é do dia para a noite, não é. Mas se você estiver atento, se os seus olhos, os seus ouvidos estiverem abertos, Deus vai falar com você. Deus vai fazer a diferença. Deus quer casamentos felizes, famílias estruturadas. Deus sonha com isso. O inimigo do nosso casamento, o nosso inimigo não é, o nosso adversário não é o nosso cônjuge. Muitas vezes a gente vive como se o outro fosse o nosso adversário. A gente fica competindo para ver quem está com mais razão, quem não tem razão. Gente... Nosso inimigo é só um, que é Satanás, que quer destruir, que quer ver a contenda no casamento. Então, quando acontecer qualquer tipo de situação, não tente, pelo menos, não enxergar o outro como adversário, como inimigo, mas entenda que o inimigo está querendo destruir. Você vai dizer que ele está derrotado, porque Jesus Cristo já o derrotou. E você entrega e consagra a sua família ao Senhor, e você vai ver a mudança. Isso não é aqui uma palavra de efeito, não, porque vai mudar. Já ouvi isso várias vezes. É real. Porque Cristo não é fantasioso, a palavra de Deus não é uma fantasia, não são fórmulas mágicas, mas é realidade. É realidade vivida por quem quer pagar o preço de viver um relacionamento com Deus. E crescer e se deixar ser moldado. Não é querer moldar o outro. Agora, quando você crescer, quando você se deixar ser moldado, quando a palavra de Deus for preciosa para você e o seu coração for transformado, você vai ver a transformação na sua casa. Você vai experimentar isso. Você vai viver uma nova realidade, uma nova situação, uma nova experiência, um novo casamento. Porque Deus tem isso para mim e para você. Amém? Eu gostaria de encerrar orando, porque eu acredito que a gente não pode sair daqui sem firmar um compromisso com o Senhor. Renovar um compromisso com o Senhor. Um compromisso de fazer a nossa parte no casamento. Fazer a nossa parte. De buscar, compreender o que a palavra de Deus diz que a mulher tem que fazer, o que a palavra de Deus diz que o homem tem que ser. Como é que a palavra de Deus instrui? O homem não pode ser grosseiro com a mulher, o homem tem que entender que a mulher é mais frágil. O homem tem que tratar a mulher com honra, a mulher tem que tratar o homem com respeito, tem que se submeter, tem que honrar, tem que entender que ele é o cabeça. Tem que honrá-lo, tem que ensinar os filhos a honrar o pai. Tem um monte de coisas que a palavra de Deus nos diz. E aí vocês vão procurar fazer isso. Eu creio que vocês que alguma coisa foi ativada aí na mente e no coração de vocês. E isso vai acontecer. Então, feche os olhos aí onde você está e vamos orar. Vamos nos arrepender do nosso egoísmo. Porque eu sei que, de fato, o nosso coração muitas vezes é inclinado ao egoísmo. Mas vamos orar entregando isso ao Senhor.
Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, graças e graças pela tua palavra que é poderosa. Senhor, te damos graças, Pai, porque apesar de nós, apesar da nossa humanidade, das nossas falhas, mas o Senhor falou conosco. Obrigada, Deus, pela tua palavra, pelo teu ensino. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina a respeito do amor de Deus. Obrigada porque o Senhor nos ensina que Cristo nos amou, que Deus nos amou e que Cristo se entregou por nós, sem esperar nada em troca. Nós te glorificamos por isso, Senhor, porque sabemos que não merecemos, Deus. Pai, nós nos arrependemos do nosso egoísmo. Nós nos arrependemos, Senhor, de todas as vezes que buscamos os nossos próprios interesses. Nós nos arrependemos, Senhor, de todas as vezes que nós agimos pensando em nós apenas. E não pensamos no outro, não pensamos em Cristo, não pensamos no reino de Deus, não pensamos na família. Pai, nós nos arrependemos, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Vem, Senhor, limpar o nosso coração. E eu peço que o Senhor sonde agora o nosso coração, ali como o salmista, no Salmo 139, Senhor, sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração. Vem em nós aquilo que precisa ser mudado. Vem em nosso caráter aquilo que precisa ser transformado à imagem de Cristo Jesus. Vem, Senhor, nos moldar, nos transformar, nos modelar, Senhor. Nos forjar, assim como o fogo que refina o ouro. Nós queremos ser refinados, Pai, por Ti, pela Tua palavra. Deus, nós nos comprometemos diante de Ti. Nos comprometemos diante de Ti a buscar aprender mais do Senhor. A buscar, Senhor, sermos maridos e mulheres segundo o Teu coração. Esposas sábias que edificam o seu lar. Em nome de Jesus, maridos que amem as suas esposas a ponto de entregar a sua vida por elas. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos aqui todo egoísmo. Todo sentimento de egoísmo, de altivez no coração das pessoas, de homens e de mulheres. Pai, em nome de Jesus, que as famílias estejam comprometidas com o bem-estar um do outro, com o amor, com o bem-estar dos filhos, com o cuidado, com a criação e com a palavra de Deus que é preciosa. Pai, em nome de Jesus, nós cremos aqui que a Tua palavra não será envergonhada na nossa família. Nós cremos, Senhor, que as pessoas vão olhar para nós e vão ver homens e mulheres que refletem a imagem e semelhança de Deus. Homens e mulheres cujo casamento é exatamente a relação entre Cristo e a igreja. Homens que amem as suas esposas, mulheres que se submetam aos seus maridos e o honrem como ele merece ser honrado. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, nos ajuda, porque precisamos de Ti. Precisamos de Ti, não podemos fazer isso sozinhos, Deus. Mas nós clamamos por aquele que pode fazer. Nós cremos que o Senhor pode fazer. E nós já Te agradecemos, Deus, pela Tua preciosa palavra plantada no nosso coração. Que essa palavra não seja desprezada. Que essa palavra encontre corações com solos férteis, ali como na parábola do semeador. Que essa palavra encontre um coração aberto e que ele possa frutificar. E que nós possamos ver a diferença na vida dessas famílias, da minha família, das famílias dos meus irmãos. Em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.